Hoje, a gente vai mergulhar em uma das características mais fascinantes e, ao mesmo tempo, perigosas do nosso planeta. Pois é, essa é a questão central quando o assunto é cinturões de Van Allen. Eles são, ao mesmo tempo, um escudo protetor e uma barreira perigosíssima. É um verdadeiro paradoxo cósmico que envolve o nosso lar. Imagina só a Terra usando dois anéis gigantes e invisíveis, ou tipo duas rosquinhas, feitas de pura energia. Essa é a forma mais fácil de começar a visualizar o que eles são e onde eles ficam. E para a gente entender bem esse escudo invisível, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho da corrida espacial, quando a descoberta dele pegou todo mundo de surpresa. A descoberta, na verdade, não foi nada planejada. Foi um verdadeiro choque. Um resultado que ninguém esperava, bem no auge daquela competição tecnológica da Guerra Fria. Então, a história começa em 1958. Depois daquele susto com o Sputnik, os Estados Unidos lançaram o satélite Explorer 1 para medir raios cósmicos. Só que algo muito esquisito aconteceu. Em certas altitudes, o contador Geiger dele simplesmente parou de funcionar, registrando zero. Meses depois, o Explorer 3 confirmou esse mesmo padrão misterioso. E para fechar o ano com chave de ouro, a sonda Pioneer 3 foi ainda mais longe e achou um segundo cinturão. Em um ano só, nossa visão do espaço ao redor da Terra mudou completamente. Olha só que interessante. A primeira suspeita da equipe foi que o equipamento tinha quebrado. Eles achavam que o contador registrava zero porque não tinha nada lá. Mas era justamente o contrário. A radiação era tão, mas tão intensa que sobrecarregava o sensor. A realidade era muito mais incrível do que qualquer um poderia ter imaginado. E foi assim que o físico que liderou o experimento, James Van Allen, acabou batizando essas gigantescas estruturas que rodeiam nosso planeta. Ok, agora que a gente já sabe como eles foram descobertos, vamos entender o que eles são de verdade. Basicamente, o campo magnético da Terra funciona como uma armadilha gigante. Ele pega partículas superenergéticas que vêm do Sol e do espaço profundo e as aprisiona, forçando essas partículas a ficarem girando em espiral ao redor do nosso planeta. E olha, os dois cinturões são bem diferentes um do outro. O interno, que fica mais pertinho da gente, é mais estável, mais previsível e é formado principalmente por prótons superenergéticos. Já o externo, ele é bem maior, mais distante e cheio de elétrons. A grande característica dele é ser super variável, sabe? Ele muda de tamanho e de intensidade o tempo todo, dependendo da atividade do Sol. A origem das partículas também muda. As do cinturão interno nascem aqui perto, quando raios cósmicos, que vêm de muito longe, batem nos átomos da nossa atmosfera. Já as partículas do cinturão externo vêm direto da nossa estrela, o Sol. Elas são parte do que a gente chama de vento solar, um fluxo de plasma que o Sol joga para o espaço sem parar. E é aqui que a gente chega na dupla identidade desses cinturões. Eles são tanto um escudo quanto um perigo. De um lado, ao prender essas partículas, os cinturões nos protegem de um bombardeio de radiação que tornaria a vida na Terra impossível. É um verdadeiro escudo. Mas, por outro lado, essa mesma radiação que fica presa ali é um campo minado para qualquer coisa que a gente tente mandar para o espaço, seja um satélite ou uma nave com pessoas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se existe essa barreira de radiação toda, como é que os astronautas conseguiram passar por ela para chegar na Lua e, mais importante, voltar em segurança? A resposta está numa combinação genial de velocidade e estratégia. Primeiro, a travessia foi super rápida, o que diminuiu muito o tempo de exposição à radiação. E segundo, que é o mais importante, a trajetória foi planejada nos mínimos detalhes para desviar das piores áreas. Eles passaram bem longe da parte mais pesada do cinturão interno e só deram uma raspadinha nas bordas mais fracas do cinturão externo. E o resultado dessa estratégia toda é impressionante. A dose total de radiação que cada astronauta das missões Apollo recebeu, na viagem inteira de ida e volta, foi equivalente a de uma única tomografia. Foi um risco calculado e, no fim das contas, surpreendentemente baixo. Mas a história não acaba por aí não. Aquela imagem de só 2 cinturões estáticos é na verdade uma simplificação. A realidade é bem mais complexa. A grande verdade é que essa região do espaço é incrivelmente dinâmica. Ela reage, ela muda de forma, ela se reconfigura o tempo todo, principalmente em resposta à atividade do nosso Sol. Olha só como a nossa compreensão foi evoluindo. Por décadas, a gente trabalhou com o modelo de 2 cinturões. Mas aí, em 2013, as sondas da NASA viram pela primeira vez um terceiro anel temporário, que apareceu e sumiu em algumas semanas. E mais recentemente, em 2024, uma tempestade solar bem forte criou não um, mas 2 novos cinturões que ficaram lá por meses. Fica claro que esse ambiente é muito mais complexo do que a gente imaginava. Tá, mas e daí? Por que entender toda essa dinâmica é tão importante para o nosso futuro na exploração espacial? Bom,
Conforme a gente planeja voltar para a Lua e, quem sabe, ir para Marte, atravessar os cinturões de Van Allen deixa de ser um evento único para virar rotina. Entender como eles mudam é essencial para proteger nossos equipamentos e, claro, a vida dos astronautas. Prever o clima espacial se torna tão importante quanto prever o tempo aqui na Terra. No fim das contas, a questão que fica é essa. Os cinturões de Van Allen não são só um obstáculo a ser superado, mas sim um ambiente dinâmico, com o qual a gente precisa aprender a conviver. O nosso futuro entre as estrelas depende, e muito, de quão bem a gente entende esse escudo do nosso próprio planeta, que ao mesmo tempo nos protege e nos desafia.